Olá, pessoal! Hoje nós daremos início, então, ao segundo bimestre, no segundo volume da apostila, das páginas 2 a 4. E o tema da nossa aula é representações do cotidiano através da arte. Então, nós vamos discutir um pouquinho, conversar um pouco sobre isso e também entender o que foi o realismo, né? Um movimento artístico de bastante importância no período lá do século XIX. Bom, então vamos avançar aqui na apostila. Abrindo então esse capítulo aqui, nós temos esta imagem, que é uma obra de arte do René Magritte, tá? E ela representa então uma janela com uns vidros quebrando, os estilhaços ali. Nós podemos ver esse campo ao fundo. Então aqui o título dessa obra se chama A Chave dos Campos, né? De 1936. E a técnica é óleo sobre tela, portanto uma pintura. Então, se você olhar atentamente, né, essa janela aparentemente banal, ela pode se tornar bastante misteriosa. Então, ela foi pintada por René Magritte e ela nos faz pensar sobre o que é a realidade e como podemos nos enganar sobre ela. Bom, aqui vem o questionamento, né, que é o caindo na real. Então, primeiro ali, você conhece essa expressão cair na real? Qual que é o significado dela? Segunda questão, e de que modo uma obra artística pode ampliar a sua visão da realidade? Então, na verdade, vários artistas, eles brincaram com a realidade, enquanto outros que sempre buscaram retratar a realidade por si só. Então, muitos artistas que vêm com essa ideia de surrealismo, né? No caso aqui, Magritte, ele trabalha muito esse surrealismo. É bem interessante observar como eles conseguem fazer com que a gente observe questões, ângulos, elementos na obra que fazem a gente ficar em dúvida sobre aquilo que nós estamos vendo. Então, veja só, né? Aquela janela ali, ela tá rompida, né? Ela tá quebrada, o vidro partiu, trincou, e nós vemos a paisagem lá no fundo, só que ao mesmo tempo, né, os cacos que estão ali, os pedaços, né, aquilo que ficou, os estilhaços, estão trazendo essa paisagem também para dentro, né, da casa. Então, a forma como essa ilusão ocorre na obra de arte é muito interessante de parar para analisar e perceber como o artista ele brinca, né, como ele consegue fazer com que aquela cena ela tenha muito mais coisas ali escondidas que a gente precisa enxergar com bastante detalhamento, certo? Então aqui na obra do Magritte, que é um surrealista, certo? Que ele não tem a intenção de trabalhar com retratando exatamente a realidade, mas sim ele vai brincar, ele vai trabalhar com ilusionismo, né? Ele vai chamar a atenção da pessoa que está observando para outros detalhes escondidos na obra de arte. Então a gente vê como ele brincou com essa imagem, com esse cenário, de uma forma muito interessante, né? Trazendo então os elementos da paisagem que estariam lá fora, em segundo plano, para dentro no primeiro plano, e daí você fica, né, se perguntando, era um espelho? Era uma parede lá atrás? Era um pedaço de papel que veio junto? O que está acontecendo, né? Então, é essa, assim, digamos, a reflexão que a gente tem que fazer acerca de cada obra. Então, cair na real é entender, né, de verdade aquilo que está sendo proposto. Quando cai a ficha, quando você dá um clique ali, você entende, né? Ah, olha só o que o artista colocou, olha o que ele quis brincar, né, com o imaginário. E como que essa obra, então, pode ampliar a sua visão de realidade? Né? A partir do universo que a gente já conhece, né? Nós temos um conhecimento de determinadas coisas, né? E aí nós começamos a compreender o entorno, o pensamento, as ideias de outros artistas, de pessoas, e isso vai ampliando a nossa visão de realidade, o conhecimento, né? O olhar atento. Então, isso é muito importante
para que nós possamos entender o que essas pessoas, esses artistas, pensaram, né, ao colocar as suas obras de arte diante de um público. Vamos avançar ali na página 3. Então, assim, a gente precisa refletir sobre como o cotidiano ele pode ser representado pela arte, certo? Bom, então vamos iniciar aqui no apreciar-te. Com uma linguagem direta, feito uma pedrada na janela, existem artistas que, além de emocionar ou de divertir, fazem o público cair na real, em relação a algum assunto do cotidiano, até então despercebido por muitos. Então, aqui bem no apreciar-te, né, tem esse destaque. Note essa intenção nas músicas. Caso Comum de Trânsito, lançado em 1977 pelo cantor de música popular brasileira, o Belchior, né, da MPB, e Pânico na Zona Sul, composta pelo grupo de rap Racionais MCs. Eu vou estar disponibilizando essas músicas, pessoal. Eu gostaria muito que vocês fossem até os links para ouvi-las, certo? Porque elas fazem parte, então, da atividade de hoje, né? Dessa leitura, dessa interpretação a partir dos temas que nós temos aqui propostos. Então, trechos, né, da música nós vamos encontrar aqui. Faz um tempo que ninguém canta uma canção falando das coisas que acontecem todo dia, em nosso tempo e lugar. Meu melhor amigo foi atropelado voltando para casa. Caso Comum de Trânsito. Então, esse é um trecho, né, da música do Belchior, que é o Caso Comum de Trânsito, o título da música. Falando sobre cotidiano, sobre o que acontece no dia a dia e muitas vezes acaba esquecido, né? Tipo, acaba sendo tratado de maneira normal pelas pessoas devido à correria, né? A toda a rotina que nós temos constantemente e que vira apenas mais um acontecimento, mais um número. Então, o Belchior, ele nasceu no Ceará, tá? E, então, ele é um dos importantes nomes da MPB, né? Ele faleceu, então, foi um dos importantes nomes da MPB. Vamos aqui para outra letra de música. Então, essa letra é do Mano Brown, certo? Então, é um rap do Racionais MCs, que também tem uma crítica, que também está falando sobre o cotidiano, a realidade, e nós vamos analisar um pouquinho essa canção, ouvindo também depois com os links, tá? Então, segue um trechinho da letra. Justiceiros são chamados por eles mesmos, matam, humilham e dão tiros a esmo, e a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade, pois simplesmente é conveniente, e por que ajudariam se nos julgam delinquentes? E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na Zona Sul. Racionais vão contar a realidade das ruas. Não somos donos da verdade, porém não mentimos. Sentimos a necessidade de uma melhoria. A nossa filosofia é sempre transmitir a realidade em si. Então, gente, aqui a gente já observa, né, que eles querem mandar um recado, querem trazer a realidade das ruas, né, dos locais onde eles estão concentrados, né, as comunidades, enfim. Acho que, assim, existe, né, todo um preconceito com as pessoas de comunidades, de favelas, que são delinquentes, são pessoas, né, que podem trazer algum tipo de... que não são pessoas, né, de bem. Então, assim, eles falam dessa forma ali, chamando atenção para que as pessoas olhem com outro olhar, né? Porque eles não são bandidos, não são pessoas, não são delinquentes. Então, precisa ter esse respeito, né? De olhar para essas pessoas com mais humanidade, olhar com mais carinho, o poder público também tratar de forma igualitária essas pessoas, né? Então, essa letra, ela é bem crítica e faz uma crítica social, na verdade, né? Para refletir sobre essa importância das pessoas, das comunidades serem vistas, né? Serem tratadas com o devido respeito. Então, o Racionais MCs é um grupo aí que foi criado em 1988
e é um dos mais influentes do rap nacional, sempre com essas letras bem críticas, bem polêmicas, falando principalmente também do racismo, da violência contra as pessoas das comunidades, enfim, de diferenças, desigualdades sociais. E aí vocês vão analisar cada uma dessas músicas e vão entender, né, o que elas têm em comum, certo? Aí vocês vão passar esse feedback depois, junto com a atividade que nós vamos fazer hoje. Bom, aqui na página 4 tem o título Parece com a Vida Real. Então, muito antes de Belchior e do grupo Racionais MCs, alguns pintores europeus lá do século XIX também tentaram transmitir em suas obras a realidade em si, mostrando as coisas que aconteciam todo dia, em seu tempo e lugar. Eles fizeram parte do movimento artístico que ficou conhecido como realismo, certo? Então, por influência do crescente desenvolvimento da ciência e da indústria na época, os artistas realistas olhavam para o mundo com mais objetividade, ou seja, com mais clareza, de maneira menos passional ou idealista, né? Retratando exatamente os fatos concretos, né? E deixaram de lado, então, esses temas mitológicos, históricos e religiosos. Eles representavam e retratavam a vida como ela era, sem tentar distorcer a realidade, né? Sem tentar amenizar, digamos assim, o que era apresentado de verdade no dia a dia. Então, o trabalho cotidiano das pessoas simples, né? Por exemplo, foi um dos temas recorrentes desse movimento. Por muitos séculos ali, os camponeses costumavam ser representados de modo bem rude, bem caricato, né? Sem muita importância, sem muito valor. Então, porém, a partir do realismo, eles começaram a ganhar um retrato mais fiel e digno. Então, observe esse quadro aqui, As Respigadeiras, do francês Jean-François Millet, tá? Que ele viveu entre 1814 e 1875. Então, ele representa como era a rotina, o dia a dia dessas catadoras, né? De grãos, de espigas ali, e representou de maneira muito bem real, sem nenhum tipo de ridicularização por parte, né, do artista. Então, com bastante carinho, assim, e um olhar bem real, né, sem exageros, não tem dramaticidade, porém, é uma obra que não procura ser extraordinariamente bela, mas ela mantém, então, né, esses detalhes, uma simplicidade que é bonito de observar, assim, na obra. Então, esse artista, ele retratava, né, muito o que acontecia naquela época no cotidiano, nos campos de trabalho. Então, é bem frequente isso. Aqui nós temos a obra em destaque. Bom, na página 5, continuando, o realismo, portanto, diferenciou-se de outros dois gêneros que dominavam o século XIX, que era o neoclassicismo, né, que era inspiração para elementos do passado clássico, grego e romano, e o romantismo, que valorizava a emoção, a imaginação e a criatividade. Então, ele era diferente porque ele destacava a realidade do cotidiano, certo? O dia a dia. Então, aqui nós temos uma obra do neoclassicismo, certo? Para vocês verem a diferença, retratava, né, tudo que acontecia na história antiga, romana, e aqui embaixo um outro quadro do período do romantismo. O Gustave Courbet é um dos mais importantes artistas do realismo. Então, quando nós começarmos a estudar mais sobre o realismo, nós vamos ver como ele tem um destaque e uma produção enorme de obras, tá? Então, ele nasceu na França e ele acabou se tornando esse destaque no movimento da arte realista. Em 1855, ele usou o nome do movimento para batizar uma exposição individual. Em um texto explicativo dessa mostra, ele afirmava que tinha estudado a obra de artistas antigos e modernos, mas não com o intuito de imitá-los. Então, seu objetivo era adquirir conhecimento e ser capaz de traduzir os costumes e as ideias do seu tempo, seguindo sua própria individualidade.
Bom, pessoal, como tarefa, nós vamos fazer essas três formatos aqui de atividade. Só que pode fazer tudo numa coisa só. Desenhe uma ideia do que significa realidade para você, tá? Você vai fazer uma letra de música sobre realidade, tá? Então, você tem que pensar que você precisaria musicá-la. E você vai também escrever um poema livre de regras sobre realidade. Pinte uma imagem abstrata do que a realidade significa para você. Então, são 4 coisas que você pode fazer em um trabalho só. Você pode estar fazendo o desenho juntamente com uma letra, né? E essa letra, dentro dela, possa ter um poema já. E na parte de trás da folha, você vai fazer, então, uma imagem abstrata do que seria a tua realidade, dia a dia. Certo? Quem tiver dúvidas, esse exercício está na página 4, que seria para fazer em grupo, mas nós vamos fazer de forma individual. Se tiver dúvida, por favor, me pergunte aqui que eu estarei auxiliando. Certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.